quando a gente dorme, o nosso cérebro não para de funcionar. E intermitentemente, a gente tem sonhos e estados de inconsciência, ou seja, a gente deixa de existir como seres pensantes que sentem frio, prazer, dor, o sabor amargo de um café e assim por diante. Mas não quer dizer que o nosso cérebro pare de processar informações, pare de fazer as coisas que ele precisa fazer para gerenciar a atividade de outros Corpo, né? órgãos nossos, Uhum. para se limpar, por exemplo, se desintoxicar, para consolidar memórias, enfim, tem várias coisas sendo feitas enquanto a gente dorme e perde a consciência. E nesse ponto talvez haja uma semelhança maior entre o que o cérebro está fazendo, ou mais nítida a semelhança, e aquilo que a inteligência artificial faz se ela não tiver mesmo consciência. Mas não tem mesmo, Samuel. E não tendo hoje significa que é impossível ter. Existe um problema intransponível para a gente criar máquinas que de fato têm uma experiência subjetiva de relação com o mundo. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim. Eu vou mencionar isso, só lembrar de um detalhe, né? Que a gente não falou também do raciocínio, né? Então, o raciocínio está sendo implementado esse ano. É, o ChatGPT básico, ele tipo responde assim automaticamente, sem considerar muitas possibilidades, né? Só que esse ano lançou um modelo chamado O1, que ele reflete a resposta. Ele mostra a reflexão dele, geralmente ele dura uns 20 segundos assim de reflexão. E eles foram influenciados justamente pela teoria de duplo processo, do pensamento rápido e devagar, que me deixou totalmente feliz, que foi a segunda coisa que me motivou a estudar sobre isso, certo? E então ficou muito interessante, porque eu escrevi em 2017 uma tese de doutorado sobre como funcionaria em termos computacionais o pensando rápido e devagar. E foi exatamente o que eles estão fazendo, foi exatamente o que eu escrevi. Exatamente, que é Para quem uma nunca rede ouviu falar preditiva. sobre o rápido e É, devagar, explica para eles. sim, sim. Então, pensamento rápido e devagar é assim, né? Se eu pergunto para vocês assim, ó, 2 mais 2, vocês já Claro. sabem a resposta. Ninguém teve que pensar. É assim que a ChatGPT em geral funciona. Ela não teve que raciocinar para responder, né? O 2 mais 2 é quase todos os inputs que você dá nela, ela responde. Então, eu falo 2 mais 2 aqui, você não precisa pensar, né? Seu cérebro já, você já escuta o 4 lá antes de você querer pensar, né? É Agora, se eu rápido, falo, tipo assim, automático, intuitivo, né, Samuel? isso. Agora, se eu falo 270 menos 149, né? Você não tem como simplesmente saber a resposta. Você vai ter que usar o seu tipo 2 do pensamento, que é Exato. refletir, fazer a conta no papel, no fim das contas, né? Então, o que acontecia? A ChatGPT estava alucinando, inventando um tanto de coisa, e essa é uma das coisas que faz parecer que ela não é nem inteligente nem consciente, que ela viaja na maionese várias vezes, né? Então, eles estão tentando consertar isso colocando um processo do tipo 2, fazendo ela rever tudo que ela está pensando e organizar os pensamentos, falando, não, isso aqui eu viajei, não, isso aqui eu não posso falar, isso aqui. Ela vai conferindo Que tudo. legal, cara! Tipo uma Isso, revisão mesmo, uma isso, análise daquela isso, resposta intuitiva, inicial. automática, como a nossa mente Isso, funciona. exatamente. E aí tá Incrível. funcionando muito melhor, tipo assim, aumentou, tipo, por exemplo, a programação, ela começou a passar um tanto de teste de programação que ela não passava antes, depois deles implementarem esse tipo 2. Que legal, cara, que legal. Só que não foi Muito suficiente. interessante. Não Ah, foi suficiente. Mas eu acho que isso aí pode ir para próximas umas partes lá do trabalho, né? Então, eu vou voltar para a consciência. aham. Só que então, eu estou querendo dizer que tudo está acontecendo no sentido que ela está entendendo, está sendo inteligente, mas com a luz apagada. Por quê? Ela não é viva. Então, essa é uma coisa que as pessoas confundem muito nos debates aí da internet, dos profissionais também. Como se a gente estivesse gerando um ser vivo. A gente não está gerando um ser vivo. E um ser vivo, ele não precisa ser super inteligente, né? É tão óbvio, a resposta tá aí para todo mundo achar. Não tem como discordar disso. Não, um rato ele não é um supercomputador inteligente que faz matemática e programa, entendeu? Ele é consciente, ele sente dor, ele sente prazer, mas ele só sabe fazer as funçõezinhas dele lá de rato, de cavar buraco, se esconder, etc. Ele não faz matemática, né? Então não tem motivo nenhum que a gente pensar que se a gente colocar mais informação, que ela vai começar então sentir as coisas. Não vai, não vai. Se fosse para sentir, já estava sentindo agora, entendeu? Não está sentindo, né? Eu não sei como é que funciona a consciência.
mas é separado. Por isso que eu estou querendo dizer, a mente é dividida em partes, né? A gente está fazendo um bagulho lá que é inteligente, mas não é nem um pouco consciente nesse sentido animal. Ela não está viva. Ela não tem noção nenhuma do que está acontecendo em termos de experiência, de sentimentos, coisa que qualquer animalzinho aí vai ter. A gente não sabe, talvez insetos não tenham, mas todos os mamíferos aí pequenininhos, que não são muito inteligentes, é, nesse sentido de inteligência, né, de saber muita coisa sobre o mundo, etc., todos eles têm consciência, né? Agora, se vai ter algum dia, também não acredito. Desse jeito que tá, não acredito, né? Por causa disso, né? Teria que ser um outro paradigma da inteligência artificial, talvez, para revolucionar Ah, essa computação sinceramente, geral, né? um buraco na ciência cognitiva, é um buraco, tudo aqui que eu acredito, tudo que eu tô falando, mas só porque a gente não sabe, não adianta inventar, né? Eu poderia ser tipo o Gustavo, falar, na verdade é tudo função mesmo. Na verdade é tudo função, funcionalismo explica tudo, mas não explica, velho. Não explica, eu não As sei como é que tretas, explica. gente, isso aí é treta de filósofos da mente, ó, as escolas brigando. Vocês acham que isso tem só na psicologia, na filosofia Não também? explica, Samuel, cara. Não eu, explica. Como que eu eu vou falar só porque eu gosto do comentei. negócio? Eu acho que foi inclusive com o Gustavo na primeira aula, eu comentei sobre o livro do Antônio Damasio, O Mistério da Consciência, que ele propõe um modelo complexo até, mas que dá para a gente pensar de forma simplificada aqui, para fins didáticos, para entender como o cérebro criaria consciência. E eu queria ver se você avalia isso como algo promissor pensando na inteligência artificial. Porque basicamente o cérebro emparelha, sincroniza dois tipos de processamento de informações. As informações provenientes do próprio corpo, que é o que ele chama de sentimentos, a sensação desde a sua postura corporal, da musculatura, dos tendões, até das suas vísceras, das suas emoções e assim por diante, com informações do meio externo, que a gente chama de sentidos, como a visão, a audição, paladar, olfato, temperatura, sei lá. Então, haveria esses dois tipos de rede que têm suas atividades sincronizadas por outras estruturas, como o tálamo, só para dar um exemplo, e que seria a partir dessa sincronia de processamentos de fora do corpo e de dentro do corpo que nasceria o que a gente chama de uma experiência consciente, e que o âmago do self, da sensação de sermos alguém, seria construído a partir de certos processamentos corporais. Então, o eu seria o corpo, né? Bem intuitivo até você pensar que o que está no centro da experiência é o próprio corpo em relação com esse ambiente. E aí ele traz alguns estudos em neurociências para poder fundamentar essa proposta dele de perda de consciência, certas regiões lesionadas e assim por diante. Será que se a inteligência artificial um dia for desenvolvida num modelo parecido, ou seja, haver um mecanismo que processa a própria máquina, o seu formato tridimensional, o que está entrando, o que está saindo, não sei, uma forma dela de relacionar com o mundo a partir de movimentos e as informações a respeito do mundo externo, visão, audição e coisas. Será que poderia emergir desse processamento de informações esse self, essa consciência do ponto de vista subjetivo? Ou você acha que tem algo na natureza do silício ou das células biológicas que é totalmente diferente e não dá para a gente pensar nisso? Ou talvez falte um sopro divino? Então, para mim seria ótimo falar que tem, né? E minha teoria toda é encaixada, tô todo feliz, mas não acho. Então, você está dando uma visão assim que seria da cognição incorporada, né? Que tem alguma coisa mais essencial em relação ao nosso corpo agindo no ambiente, né? E também do feedback que o corpo dá para o cérebro, etc. Tá, tudo bem. Isso com certeza é importante, né? Agora, se você fizer um robô, digamos assim, com todos esses elementos, por que que eu ainda não considero que ele seria consciente? Eu tenho acreditado que a consciência tem a ver com a vida, tem a ver especificamente com a vida. É, e o robô, né? Ele nem mesmo é um sistema. A gente está juntando ali os pedacinhos e chamando aquilo ali de uma coisa só. Mas ele não é um sistema aglomerado igual as células, né? As células formam um sistema, tem a ver com aqueles negócios de entropia, sabe? Da parte da biologia lá, né? Do que é um ser vivo, de fato, né? Então, eu acho que a consciência só emerge
quando você tem esses fatores iniciais, né? Então é como se o sistema tivesse de fato existindo. Mas por que que você está me colocando para falar de consciência? Eu não consigo, esse problema me dá raiva, né? Mas eu acho que é por aí, né? Eu vou deixar esse problema para minha aposentadoria. Já falei isso com Eu a acho que é Iana por quando aí. esteve Eu acho aqui. que é por Aham. aí. No sentido de que um sistema vivo, né, ele tem suas características lá da biologia que são diferentes de um sistema que a gente está montando ali, um carro, por exemplo. O carro a gente colocou um monte de peças junto, né? Ele não é nada, assim, a gente só aglomerou um tanto de coisas junto. Ele não virou um sistema que existe no mundo, entendeu? O Uhum. que vira Uhum. sistema que existe no mundo é a vida. É a única coisa que tem no universo que são os sistemas, como é que falo, que reduzem entropia, eu não sei os termos certinho, né? Se vocês forem na Uhum. biologia, vocês vão encontrar o que eu estou falando. Então, eu Apesar acho que de precisa que disso. as Você precisa disso para ser moléculas consciente. Ah, As moléculas que compõem nosso corpo, em alguma medida, são as mesmas que estão compondo as máquinas. Não dá para sim, pensar assim? Átomos fundidos isso. no interior de estrelas, como Sagan gostava Sim, de mas o dizer. sistema não é o mesmo, entendeu? O tipo de sistema é diferente. É, eu acho que é um sistema que combate a entropia, uma coisa assim. Ele fica Uhum, comendo ordem no mundo e vai ingerindo, soltando caos, né? Umas coisas assim. uhum, uhum. Então o mundo todo está indo, o universo todo está indo para a entropia, né? E a vida é a única coisa que resiste à entropia, né? Então tem algumas classificações da termodinâmica e da Ah, biologia, que eu não sou especialista nisso, mas tem ah, boas teorias do que é a vida, né? Que eu acho que é isso que precisa primeiro ter, para depois você ter a consciência, nesse sentido fenomenal, né? Chamando de beleza. experiência. Esse tema aí vai ser um dos que serão abordados na aula do professor Gustavo, na primeira aula do curso Filosofia da Mente, porque ele vai trazer essas teorias que competem para a gente entender a consciência, e uma delas, talvez o funcionalismo, eu acho que dá mais margem, né, Samuel, pensando assim que talvez máquinas, se funcionarem de uma maneira parecida com o cérebro, possam replicar também a consciência humana. Mas eu também não sou gabaritado nesse tema aí, muito estudado, e estou curioso para ver o que que o Gustavo vai trazer para a gente sobre isso. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal, e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!